Salve, salve rapaziada, beleza? Tô passando aqui pra deixar um pensamento aí pra vocês, pra reflexão. E é um pensamento simples, é um pensamento sobre a vida, sobre as adversidades da vida. É, a ter uma mentalidade correta, como isso ajuda a passar pelas adversidades da vida. E eu queria citar aqui um caso que aconteceu comigo recentemente e que eu fiquei até surpreso com a reação que eu tive. Eu acredito que pelas experiências da vida, ao decorrer da vida, com o tempo de vida, a gente adquire essa experiência de vida. E o que aconteceu comigo há um tempo atrás foi um acidente que eu tive, um acidente de moto. Eu tenho uma motinha e aconteceu comigo um acidente de moto. Eu fiquei machucado, um pouco machucado, tive alguns prejuízos financeiros e a minha moto tá parada. Desse lugar que eu tô falando aqui é o carro do serviço. E eu fiquei pensando, cara, logo após acontecer o acidente, eu fiquei bem tranquilo, eu tava bem calmo, algo que me surpreendeu bastante. E até a mulher que bateu em mim de carro, eu notei que ela ficou bem assustada, mas eu fiquei bem calmo. E há um tempo atrás, esse acidente aconteceu faz umas 2 semanas. E coisa de uns 3, 4 anos atrás eu sofri também um acidente. Só que, cara, esse acidente me afetou de uma forma que eu nunca tinha imaginado. É claro, eu tenho que levar em conta que não estava passando por um bom momento. Eu estava passando por bastante dificuldade, tanto no emocionalmente quanto financeiramente. E apesar disso, ainda assim eu dei um jeito de dar uma solução para aquele acontecimento. Enfim, e eu acredito que ao decorrer desses 4 anos, mais ou menos, que aconteceu esse acidente, eu acredito que eu passei por algumas coisas na vida que me ensinaram a amadurecer, algumas coisas da vida que me ensinaram a ser resiliente, a ser persistente, a não desanimar com as coisas que acontecem na vida, que elas vão acontecer uma hora ou outra. Por melhor que a sua vida esteja, por mais estável que a sua vida esteja, vai acontecer uma situação difícil, vai acontecer um momento ruim, não vai acontecer alguma coisa que você não vai gostar e que vai te afetar muito de alguma forma, talvez mentalmente, talvez financeiramente, talvez espiritualmente. Mas o que eu quero passar aqui pra dizer, cara, é não se deixe abalar. Não se afete com isso, só procura um jeito de resolver, que foi isso que eu fiz. Nesse último acidente que eu tive, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi, pô, vai ficar um prejuízo do caramba, mas eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Não porque de fato eu tenho um dinheiro, mas eu tenho disposição. Se eu não tivesse esse dinheiro para resolver essas questões, eu ia dar um jeito de resolver. Eu tenho disposição para conseguir fazer dinheiro. Eu acredito que eu tenho coragem para poder fazer dinheiro, qualquer que seja a forma. É claro, não ilegalmente. Mas isso me ajudou muito, cara. Eu percebia essa mudança que eu tive ao longo desses 4 anos, desse primeiro acidente que eu citei para esse recente. Eu notei a diferença de mentalidade, que eu estava muito tranquilo, esse acidente não me abalou. Eu fiquei bem machucado, minha moto tá parada, eu não tô andando de moto já faz umas 2 semanas e provavelmente eu vou ficar umas duas, na verdade não umas duas, né? Na verdade uns meses aí, talvez uns 2, 3 meses para mais sem andar de moto. E o que eu queria dizer é para não se vitimizar, não se vitimize, que isso é a pior coisa que tem. Para tudo na vida, em especial para os acontecimentos ruins. E o que eu quero dizer, em especial para os homens, é procurar ter iniciativa. Pô, aconteceu alguma coisa ruim, procura resolver, não reclama, não se lamenta, procura resolver o mais rápido possível. Porque você ficar se lamentando, pô, você vai gastar muita energia com isso, cara. Você vai gastar muita energia com isso. E o melhor que tem para se fazer é assumir as suas responsabilidades. Não deixar ninguém resolver o que você tem que resolver. Procura você resolver o que você precisa resolver, entendeu? Não delega, cara. Essa é a pior coisa que tem. E o que eu queria dizer é isso.
não fique desanimado com as coisas que acontecem na vida, seja em termos de um relacionamento, alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade emocional. Não se desanime, não fique triste, isso não vai ajudar. Procura de alguma forma absorver esse momento como algo bom, como algo que vai te ensinar alguma coisa na vida. Não como algo bom, é claro que ninguém gosta de passar por um momento difícil, mas algo bom no sentido de que tudo o que acontece na nossa vida é um aprendizado. E isso eu sempre pensei dessa forma. E eu acredito que esse pensamento me ajudou muito dessa última vez. Então, o conselho que eu queria deixar aqui é não desanime, procure ter iniciativa, procure resolver o que tem que resolver, assuma a responsabilidade por tudo que acontece com você. Você é o único responsável pela sua vida. E é isso. Só esse pensamento.